Há momentos na vida em que uma simples cena, um único gesto, pode abalar tudo aquilo que pensamos saber sobre fé e espiritualidade e até sobre a própria relação entre Deus e a humanidade. E quando esse gesto é feito pelo próprio Jesus, não apenas chama a atenção, mas ecoa através dos séculos como um trovão que ainda ressoa em nossos corações. Muitos conhecem Jesus como o mestre manso e humilde, aquele que acolhia crianças, que curava enfermos com compaixão, que falava com ternura sobre o reino de Deus. Mas há um episódio nos evangelhos que causa impacto até nos leitores mais habituados. Um momento em que ele age de forma intensa, decidida e até mesmo escandalosa. Há momentos na vida em que uma simples cena, um único gesto, pode abalar tudo aquilo que pensamos saber sobre fé e espiritualidade, e até sobre a própria relação entre Deus e a humanidade. E quando esse gesto é feito pelo próprio Jesus, não apenas chama a atenção, mas ecoa através dos séculos como um trovão que ainda ressoa em nossos corações. Muitos conhecem Jesus como mestre manso e humilde, aquele que acolhia crianças, que curava enfermos com compaixão, que falava com ternura sobre o reino de Deus. Mas há um episódio nos evangelhos que causa impacto até nos leitores mais habituados, um momento em que ele age de forma intensa, decidida e até mesmo escandalosa para os padrões da época. Uma atitude que não apenas marcou quem estava presente, mas que também carrega uma mensagem profunda e urgente para todos nós, hoje. É nesse episódio que vemos um Jesus que não tolera a banalização da fé, que não aceita que o sagrado seja corrompido, que não se cala diante de estruturas que deveriam revelar a glória de Deus, mas estavam obscurecidas pelo egoísmo humano. Um ato ousado, cheio de significado, que não pode ser reduzido a um simples protesto contra abusos financeiros ou religiosos. Ele carrega em si uma revelação sobre quem Jesus é, sobre o que ele veio fazer no mundo e sobre o que ele deseja transformar dentro de cada um de nós. O que está por trás desse gesto? Por que ele fez isso em público, diante de tantos olhos atentos? Qual era o verdadeiro alvo de sua indignação? E, acima de tudo, o que isso significa para você, para sua vida, para sua caminhada espiritual nos dias de hoje? Essas perguntas não podem ser respondidas com pressa. Elas exigem reflexão, exigem profundidade, exigem silêncio interior. Talvez você já tenha lido esse trecho da Bíblia, talvez já tenha ouvido falar sobre esse momento em uma pregação ou em uma conversa casual, mas o que vamos explorar aqui não é o óbvio, não é o superficial. Vamos mergulhar nas entrelinhas, no contexto, no coração do que realmente estava acontecendo. Porque a verdade é que esse ato de Jesus vai muito além de uma cena histórica. Ele fala diretamente sobre nós, sobre o templo que carregamos, sobre as motivações que nos movem, sobre a fé que professamos e, muitas vezes, sobre as distorções que carregamos sem perceber. Prepare-se, porque essa jornada vai mexer com você. Não se trata apenas de conhecer mais um detalhe bíblico, mas de se confrontar com uma realidade espiritual que pode transformar sua forma de ver Jesus e até mesmo sua forma de viver a fé. Você está pronto para descobrir por que esse gesto foi tão marcante? Está disposto a abrir o coração para compreender a profundidade dessa atitude? Então fique comigo até o fim, porque a resposta não está apenas no que ele fez, mas no que isso continua significando para cada um de nós. Para compreendermos a intensidade e a profundidade do gesto de Jesus ao purificar o templo, é essencial que mergulhemos no contexto histórico e religioso daquela época. Muitas vezes, quando lemos os evangelhos, esquecemos que cada detalhe narrado não se passou em um vácuo, mas dentro de uma realidade cultural, política e espiritual extremamente complexa. O templo em Jerusalém não era apenas um prédio religioso. Ele era o coração pulsante da fé judaica, o símbolo da presença de Deus entre o seu povo e o centro da vida nacional de Israel. Imagine por um momento a grandiosidade dessa estrutura.
O Templo de Herodes, que foi a última reconstrução antes de sua destruição no ano 70 depois de Cristo, era uma das obras arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo. Suas colunas imensas, seus pátios amplos e suas escadarias monumentais recebiam milhares de peregrinos vindos de todas as partes, especialmente durante as grandes festas como a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. Para muitos, entrar naquele lugar era a maior experiência espiritual que poderiam viver em toda a sua vida. Mas junto com essa imponência, também havia uma dura realidade. O templo estava sob a administração de líderes religiosos, que muitas vezes usavam sua posição para obter poder e riqueza. O sumo sacerdote, junto com sua família e outros membros da elite sacerdotal, mantinha um controle rígido sobre tudo o que acontecia ali. Isso incluía não apenas os rituais e sacrifícios, mas também o comércio que girava em torno da fé. E é aqui que começamos a entender a tensão. Os peregrinos que vinham adorar a Deus precisavam oferecer sacrifícios de acordo com a lei. Muitos vinham de longe e não tinham como trazer animais consigo. Então, ao chegarem ao templo, compravam animais nos pátios destinados a isso. O problema é que esses animais eram vendidos a preços abusivos, inflacionados justamente porque a situação dos viajantes os deixava sem alternativa. Além disso, a moeda romana não era aceita para transações dentro do templo, pois trazia a efígie do imperador, considerado blasfema para os judeus mais rigorosos. Assim, era necessário trocar as moedas comuns pelas moedas do templo, em operações conduzidas pelos cambistas. E claro, essa troca também envolvia taxas, que pesavam especialmente sobre os mais pobres. O que deveria ser uma experiência de entrega e adoração sincera a Deus, acabava se transformando em um momento de exploração econômica e de manipulação religiosa. Era como se a santidade tivesse sido coberta por uma camada de negócios lucrativos, onde poucos enriqueciam à custa da fé de muitos. A casa de oração havia se transformado em um espaço onde o som predominante não era mais o clamor sincero dos fiéis, mas o barulho das moedas, o grito dos vendedores, o mugido dos bois e o arrulo das pombas. Além disso, há um detalhe ainda mais profundo. O comércio não acontecia em qualquer parte do templo, mas no chamado Pátio dos Gentios. Esse era o único lugar onde os estrangeiros, os não-judeus que buscavam adorar ao Deus de Israel, podiam entrar. Era o espaço que representava a promessa de Deus de ser uma casa de oração para todos os povos. Mas o que encontravam ali? Um mercado barulhento, confuso, sufocante. Assim, a mensagem era clara. Aqueles que estavam de fora, que tinham desejo de se aproximar de Deus, eram os que mais sofriam com esse sistema corrompido. Essa realidade explica por que o gesto de Jesus foi tão significativo. Ele não estava simplesmente irritado com algumas bancas de vendedores. Ele estava confrontando todo um sistema religioso que havia perdido o seu propósito. Aquele templo, que deveria ser símbolo da presença de Deus e do acolhimento universal de sua graça, havia se tornado símbolo de exclusão, de exploração e de corrupção espiritual. É nesse cenário que surge a figura de Jesus, caminhando entre os corredores abarrotados, olhando para cada detalhe com olhos que viam além das aparências. Ele via não apenas o comércio, mas o coração dos líderes que permitiam aquilo. Ele via não apenas o tumulto, mas a injustiça escondida por trás da fachada da religião. Esse contexto histórico é fundamental, porque nos mostra que o ato de Jesus não foi um impulso de raiva, mas um gesto intencional, carregado de significado profético. Ele estava respondendo a séculos de distorções, chamando o povo de volta à verdadeira essência do culto, à verdadeira experiência de encontro com Deus. Quando entendemos isso, o episódio deixa de ser apenas uma narrativa distante e passa a ser um espelho para a nossa própria realidade. Afinal, quantas vezes a fé também não é distorcida, transformada em espetáculo, em comércio, em barganha?
Quantas vezes a religião, em vez de aproximar as pessoas de Deus, acaba criando barreiras e obstáculos? O primeiro passo para compreender a purificação do templo é este: perceber que Jesus não estava apenas olhando para Jerusalém naquele tempo, mas estava revelando algo que ecoa até hoje. Ele estava, de certa forma, denunciando a tentação eterna do coração humano de transformar o sagrado em oportunidade de ganho, de substituir a pureza da adoração pelo barulho das moedas. E é com essa consciência que podemos avançar para o próximo ponto: o ato profético em si, e o que ele simbolizou não apenas para aqueles que o testemunharam, mas para toda a história da fé. Chegamos agora ao ponto mais impactante: o ato de Jesus dentro do templo. Para quem estava ali, deve ter sido uma cena impressionante, até mesmo perturbadora. O Jesus que muitos conheciam como o pregador de parábolas, como o curador compassivo, como o amigo dos pecadores, de repente se levantava em meio àquele cenário caótico de comércio religioso e fazia algo que ninguém esperava. Ele não pediu licença, não negociou, não fez um discurso diplomático. Ele agiu. As mesas foram derrubadas. As moedas que representavam lucro injusto e exploração rolaram pelo chão de pedra. Os bancos dos que vendiam pombas, os animais mais baratos, aqueles que representavam o sacrifício dos pobres, foram virados. Animais soltos corriam, os vendedores gritavam indignados, os cambistas tentavam recolher suas moedas, e todos os olhos se voltaram para aquele homem galileu que, com autoridade incontestável, declarava: "A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." É impossível entender a força desse ato sem perceber que não se tratava apenas de indignação contra a exploração financeira. Jesus estava encenando uma profecia viva. Ele estava cumprindo as palavras de Isaías e Jeremias. De Isaías, ele evocava a promessa: o templo deveria ser casa de oração para todas as nações, lugar onde todos pudessem se encontrar com o Deus vivo. De Jeremias, ele lembrava a acusação: quando o templo se transforma em esconderijo para a injustiça, corrupção e engano, ele já não cumpre seu propósito. Aqueles líderes religiosos conheciam bem essas referências. Cada palavra, cada gesto tinha um peso profético. Jesus estava denunciando diante de todos que o templo já não era o espaço de encontro verdadeiro com Deus. Estava dizendo, em outras palavras: a estrutura que vocês erigiram perdeu seu propósito. Vocês substituíram a presença de Deus pela ganância, a oração pelo comércio, a santidade pela conveniência. E aqui está um detalhe profundo. O ato de Jesus não foi apenas destrutivo. Ele não destruiu o templo. Ele não extinguiu os sacrifícios. Ele não derrubou o altar. O que ele fez foi purificar, limpar, restaurar o sentido perdido. Ele não estava atacando a instituição da fé, mas a corrupção que havia se infiltrado nela. Essa distinção é fundamental, porque até hoje muitos confundem a crítica de Jesus. Ele não veio abolir a adoração, mas devolver-lhe a sua essência. Ele não rejeitou o templo em si, mas rejeitou a forma distorcida como ele havia sido transformado. Ao mesmo tempo, esse gesto era também uma revelação sobre o futuro. Jesus estava apontando para algo maior. Poucos dias depois, ele mesmo se entregaria como o sacrifício perfeito, tornando-se o verdadeiro Cordeiro de Deus. O templo, com todo o seu sistema de rituais e sacrifícios, estava com os dias contados. A purificação realizada por Jesus naquele momento era, de certa forma, um anúncio do que estava por vir: a substituição do velho sistema por uma nova aliança selada com seu sangue. Pense nisso. O templo era considerado o lugar da presença de Deus. Mas agora, diante de todos os olhos, estava o próprio Filho de Deus,
a encarnação da presença divina, declarando que aquele lugar já não cumpria seu propósito. O choque deve ter sido imenso. Os líderes religiosos viram nisso uma afronta insuportável, e não é à toa que, logo em seguida, começaram a planejar a morte de Jesus. O gesto no templo foi a gota d'água que selou o destino do Mestre em Jerusalém. Mas além de todo esse significado histórico e profético, há ainda uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. O que Jesus fez no templo é também um reflexo do que ele deseja fazer dentro de nós. Se o templo era o lugar da presença de Deus, hoje a Escritura nos lembra que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso significa que o ato de purificação não se limita a uma cena antiga em Jerusalém, mas aponta para a necessidade constante de permitir que Cristo purifique nosso coração. Assim como no templo havia barulho, comércio, distrações e interesses que afastavam o povo de Deus, quantas vezes não permitimos que nossa vida espiritual também seja invadida por ruídos, por negociações, por interesses que sufocam a verdadeira adoração? Jesus entra e vira mesas, não para destruir quem somos, mas para libertar o que está preso, para derrubar o que é falso, para restaurar o que foi corrompido. Ele não destrói o templo, ele devolve a ele o seu verdadeiro propósito. Esse é o poder desse ato. Ele não é apenas uma cena histórica para admirarmos à distância. É um chamado vivo, que ecoa no fundo da alma de cada pessoa que lê o Evangelho. Quando Jesus derrubou aquelas mesas, ele estava dizendo: o lugar de Deus não é para comércio, é para encontro, é para oração, é para santidade. E quando pensamos nisso hoje, a pergunta inevitável surge: será que não temos também mesas que precisam ser viradas dentro de nós? Esse é o impacto do ato profético de Jesus. Não apenas confrontar os erros do passado, mas nos lembrar, de geração em geração, que a fé não pode ser reduzida a ritual vazio, a aparência de devoção ou a interesses pessoais. A fé é encontro verdadeiro com Deus, e esse encontro exige pureza, exige entrega, exige um coração disposto a ser templo vivo. E assim, ao contemplarmos o gesto de Cristo no templo, somos desafiados a olhar para nós mesmos, porque se Ele foi capaz de purificar aquele espaço sagrado, Ele também é capaz de purificar nossa vida, nosso coração, nossos pensamentos. A questão é: estamos dispostos a deixar que Ele faça isso? Depois de compreendermos o contexto histórico e o significado profético do ato de Jesus no templo, precisamos dar o passo mais importante: trazer essa mensagem para dentro da nossa vida, aqui e agora. Porque de que adianta entender o que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos, se não formos capazes de perceber como essa mesma voz continua ecoando em nós hoje? O apóstolo Paulo nos lembra em suas cartas que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Isso significa que a grande lição não é apenas sobre o que Jesus fez em um edifício de pedras, mas sobre o que ele deseja fazer no edifício invisível, que é o nosso coração. Assim como o templo de Jerusalém havia sido invadido por interesses errados, nosso coração também pode ser tomado por ruídos, distrações e corrupções que transformam o espaço sagrado da alma em um lugar barulhento, distante de Deus. Quantas vezes deixamos que o comércio da vida ocupe o lugar que deveria ser dedicado à oração? Quantas vezes as nossas preocupações, ambições, disputas e vaidades tornam-se como os cambistas daquele pátio, negociando espaço dentro de nós e abafando a voz suave do Espírito? Assim como os vendedores transformaram o pátio dos gentios em um mercado, nós também, muitas vezes, transformamos o coração em um campo de barganhas. Trocamos a busca por Deus pelo desejo de status, pela pressa de conquistar, pela ansiedade de resolver tudo com nossas próprias mãos. E é nesse ponto que o ato de Jesus se torna uma metáfora viva. Ele entra em nossa vida, olha para dentro do templo que somos e começa a virar mesas.
Ele não pede permissão para negociar com os ídolos que ocupam espaço no coração. Ele não faz acordos com os ruídos que nos afastam de Deus. Ele age porque nos ama demais para deixar que a casa do Pai seja transformada em um mercado. Mas aqui há algo importante. Esse processo nem sempre é confortável. Assim como aqueles cambistas e vendedores ficaram assustados e indignados quando Jesus mexeu no que eles consideravam normal, nós também podemos sentir resistência quando Cristo começa a mexer em nossas prioridades. Quando ele decide derrubar a mesa do orgulho, talvez doa. Quando ele expulsa o animal da ansiedade que ruge dentro de nós, talvez fiquemos inseguros. Quando ele vira os bancos onde descansam nossas vaidades, podemos até querer reclamar. Mas é justamente nesse movimento que a verdadeira purificação acontece. Jesus não purifica para destruir. Ele purifica para restaurar. Ele não entra para deixar o coração vazio, mas para devolvê-lo ao propósito original, ser casa de oração, casa de intimidade, casa de comunhão com Deus. Ele expulsa o barulho para que possamos ouvir o sussurro do Espírito. Ele derruba os falsos altares para que possamos contemplar novamente a cruz. Ele limpa os espaços ocupados por ambições passageiras para enchê-los com paz duradoura. E talvez essa seja a pergunta que precisamos nos fazer hoje. Se Jesus entrasse agora no templo da minha vida, o que ele precisaria limpar? Que mesas ele viraria? Que moedas ele derramaria no chão? Que bancos ele arrancaria para devolver meu coração ao propósito de ser casa de oração? Essas perguntas não são teóricas, são convites. Convites para que deixemos Cristo agir, mesmo que doa, mesmo que nos confronte, mesmo que nos desinstale. Mas há também uma dimensão coletiva nessa mensagem. Não é apenas o coração individual que precisa de purificação. Muitas vezes, as próprias comunidades de fé, as igrejas, podem correr o risco de repetir o erro do templo antigo, transformar a adoração em espetáculo, a fé em produto, o sagrado em comércio. Jesus continua a nos lembrar que sua casa não é lugar de barganhas, mas de oração. Sua igreja não é palco de mercado, mas espaço de encontro com o Deus vivo. Se permitirmos que essa verdade nos alcance, ela muda tudo. Ela muda a forma como buscamos a Deus, não como consumidores, mas como adoradores. Ela muda a forma como servimos, não como quem negocia recompensas, mas como quem se entrega em amor. Ela muda a forma como vemos a fé, não como um ritual vazio, mas como vida cheia da presença de Cristo. No fundo, o que Jesus fez no templo é o que ele deseja fazer em cada um de nós e em nossas comunidades. Restaurar a santidade, devolver o propósito, reabrir as portas para que a casa de Deus volte a ser o que sempre deveria ser, um lugar de encontro, de oração, de paz. E talvez, se deixarmos esse gesto nos transformar, possamos experimentar o que tantos perderam naquele tempo, o silêncio sagrado que se segue quando as mesas caem, quando o barulho do comércio se cala, quando o coração volta a ser morada de Deus. É nesse silêncio que nasce a paz. É nesse espaço restaurado que floresce a verdadeira adoração. Jesus purificou o templo uma vez em Jerusalém, mas o gesto continua vivo. Ele quer purificar hoje. Ele quer purificar a mim e a você. A única questão é: vamos permitir? Chegamos ao final desta reflexão. Mas, na verdade, este não é um fim. É apenas o início de um chamado que atravessa os séculos e chega até nós com a mesma intensidade com que ecoou nas ruas de Jerusalém. O ato de Jesus ao purificar o templo não é apenas uma memória distante, registrada em páginas antigas de um livro sagrado. Ele é uma mensagem viva, atual, que pulsa como fogo dentro da nossa realidade presente. Quando Jesus entrou naquele templo, ele não apenas confrontou vendedores e cambistas, ele revelou o coração de Deus. Um coração que não aceita que a fé seja distorcida, que a adoração seja manipulada, que o sagrado seja vendido como produto. Um coração que deseja que sua casa seja verdadeiramente casa de oração, espaço de encontro,
lugar de intimidade. E agora, depois de tudo que ouvimos, não podemos mais sair daqui como se fosse apenas uma história bonita ou uma curiosidade bíblica. Precisamos nos olhar no espelho. Precisamos encarar a pergunta que esse gesto nos lança com força: que tipo de templo temos sido? É fácil apontar para o passado e criticar aqueles líderes religiosos que transformaram o pátio em mercado. Mas será que não fazemos o mesmo de outras formas dentro de nós? Será que não deixamos as preocupações do dia a dia ocuparem o espaço da confiança em Deus? Será que não permitimos que a pressa, o orgulho, a vaidade e até a religiosidade vazia tomem o lugar que deveria ser reservado à oração sincera e ao amor verdadeiro? O gesto de Jesus no templo foi radical, porque a corrupção era profunda. E às vezes, para que sejamos restaurados, Jesus também precisa agir de forma radical em nós. Ele precisa virar mesas, derrubar moedas, expulsar falsos ídolos. Ele precisa quebrar aquilo que construímos com nossas próprias mãos, para que a glória de Deus possa novamente brilhar em nosso interior. E talvez você sinta medo dessa purificação. Talvez pense: mas se ele derrubar as mesas da minha vida, o que vai sobrar? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Vai sobrar o que é eterno. Vai sobrar o que é verdadeiro. Vai sobrar o espaço para que Deus habite plenamente em você. Porque Jesus não entra para destruir o templo, ele entra para devolvê-lo ao seu verdadeiro propósito. Lembre-se, o templo de Jerusalém, com toda a sua grandiosidade, foi destruído. Mas a promessa não foi destruída. Porque agora o templo é você. Agora o templo sou eu. Agora a presença de Deus não está presa a um edifício, mas habita no coração daqueles que creem em Cristo. E se somos templo do Espírito Santo, precisamos estar dispostos a deixar que Ele faça a limpeza necessária. Talvez você sinta que há coisas demais para serem purificadas. Talvez olhe para dentro de si e veja apenas bagunça, confusão, ruído. Mas saiba, Jesus não tem medo da desordem. Ele não se assusta com a sujeira. Ele entra justamente nos lugares onde tudo parece perdido e começa a restaurar. Ele entra em silêncio, com autoridade, e põe cada coisa em seu devido lugar. Ele derruba o que precisa cair e ergue o que precisa ser erguido. Ele faz de novo. Ele faz novo. E assim como naquele dia em Jerusalém, o que resta depois que ele age não é apenas silêncio, é paz. Uma paz que não depende de moedas, de poder ou de aprovação humana. Uma paz que vem do encontro real com o Deus vivo. Agora, a escolha está diante de você. Você pode sair deste momento e guardar esta história apenas como conhecimento, como mais um texto lido, ou você pode permitir que ela se torne vida dentro de você. Você pode escolher segurar firme as mesas e moedas do seu coração, impedindo que Jesus mexa nelas. Ou você pode abrir as portas, deixar que ele entre e permitir que ele purifique cada espaço da sua alma. Se você escolher a segunda opção, prepare-se. Pode ser desconfortável, pode ser doloroso, pode ser intenso, mas também será libertador, restaurador e transformador. Porque quando Jesus purifica, ele não deixa apenas um espaço vazio. Ele enche o templo com a sua presença. Ele devolve ao coração a paz que nada neste mundo pode oferecer. E talvez seja disso que você esteja precisando hoje. Paz. Talvez você esteja cansado do barulho, da correria, das preocupações que não acabam. Talvez esteja exausto de carregar pesos que não consegue soltar. Então ouça, Jesus está à porta do seu templo. Ele não vem para destruir você. Ele vem para salvar, para restaurar, para devolver-lhe a vida verdadeira. A pergunta final é simples, mas decisiva. Você vai deixar ele entrar? Se essa mensagem falou com você,
Não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também precise ouvir que ainda há esperança, que ainda há tempo, que ainda há lugar para Jesus purificar e restaurar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa verdade que liberta. E que, ao final de tudo, cada um de nós possa se tornar o que fomos chamados a ser. Templos vivos, cheios da presença do Espírito, casas de oração, lugares onde Deus é adorado em espírito e em verdade. Porque a história não termina em Jerusalém. Ela continua aqui, agora, dentro de nós.